Aí nós perguntamos, que escritura e livros sagrados seriam esses? Nós podemos ver em Lucas 24, verso 44, a resposta. Ele diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus Cristo e Lucas, o autor do Evangelho, está nos dizendo que os livros sagrados são os mandamentos de Moisés, conhecido como a Torá ou Pentateuco, os profetas e os salmos. Para os judeus é chamado de Tanakh, certo? Então nós temos aí os livros do Antigo Testamento já canonizados, entre aspas, como escritura sagrada. Então a necessidade que, para entender a Bíblia corretamente e não inventar muita coisa, o temor, temer a Deus e a sua mensagem. Vamos ver aqui em Provérbios 1:7, é no Antigo Testamento, Provérbios 1:7. Fica bem pertinho de Salmos, depois de Salmos na verdade, né? 1:7. Então assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, para que a ciência divina, a ciência da hermenêutica tenham êxito em minha vida e minha capacidade para se temer ao Senhor, pois Ele é o autor sagrado. Mas muitas pessoas desprezam a sabedoria e o ensino, infelizmente. Então, sabendo disso, nós precisamos ter pelo menos, por exemplo, algumas traduções, né, em português, para entender. Por exemplo, vou citar algumas traduções aqui para vocês de estudo, que vocês podem ter em casa. Eu particularmente gosto de 3 traduções, tá? Eu tenho essa aqui, a Bíblia de Estudo Apologética, né, muito boa, que foi feita pelo Instituto Cristão de Pesquisa, é um ótimo instituto, se preocupa muito com a hermenêutica e a exegese. Tá? Recomendo para vocês aí, principalmente os iniciantes na fé, e os que têm trabalhado com seitas e heresias. Eu trabalho muito com isso, eu uso muito ela, muito boa, muito importante. É uma tradução boa, tá? É uma tradução bastante simples, uma tradução que você pode entender. João Ferreira de Almeida, Instituto Cristão de Pesquisa. Também temos uma outra que, para os linguistas e alguns judeus, os linguistas da USP, admitem que a versão Revista Corrigida é uma das melhores traduções do hebraico para o estudo bíblico. Aí eu tenho essa aqui, ó. Bíblia de Estudo, Defesa da Fé. Questões reais, respostas precisas e fé solidificada. A outra Bíblia também de Apologética, de Defesa da Fé Cristã e Judaica. E que os textos são muito bons e muito importantes. Já é um trabalho a mais. Então eu recomendo essa Bíblia para vocês. Eu recomendo também uma outra Bíblia, conhecida como escrita por, na verdade traduzida por David Stan, que é a Bíblia Judaica Completa, certo? A diferença dela é que ela põe termos hebraico do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Mais importante. Também tem uma Dake, Dake, tá? Alguns não gostam dela, mas eu gosto. É uma das poucas Bíblias que contradiz a passagem que afirma que é possível o homem se comunicar com pessoas mortas. Ela contradiz isso, ela contradiz a doutrina espírita, né? Pelo menos essa passagem está no Testamento. Recomendo também evitar, de certa forma, de comentar o que ela tem. As 2 primeiras eu gosto, tá? Aqui a terceira que eu gosto bastante, é a Bíblia de Estudo NVI, que é a nova versão internacional, tá? Mas assim, em termos de tradução, é boa, mas eu recomendo mais para mapas, para uma pesquisa geográfica desse período, tá? Tem algumas construções do Templo de Jerusalém, do Templo de Ezequias, assim por diante. Tem algumas notas de rodapé importantes e alguns termos que ela não foi muito bacana, como por exemplo na Gênesis 6, ele terminou bem. Também temos aqui a Bíblia de Estudo, já está um pouco velha já tem mais de 10 anos,
O Bispo de Genebra, muito bom. Porque quer estudar um pouco o que é a doutrina reformada e o que é a predestinação, né? Muito boa também, pra vocês aí. Uma versão muito boa também, tá? E também tem um dicionário bíblico, pelo menos um simples. Tá? O meu dicionário é o dicionário da... na verdade eu ganhei o dicionário da Almeida, bom sistema de história bíblica do Brasil. E quando você estiver um pouco mais de amadurecimento, poder ter algumas traduções e algumas outras religiões, por exemplo, tem aqui a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Infelizmente essa tradução não é fiel, não é viável, não é confiável. Não é porque eu digo, mas porque muitos estudiosos afirmam isso, tá? Mas temos aqui para provar o que nós temos comprovado e provado a vocês. Também temos aqui também uma Bíblia de Estudo Católica, né, que vem os chamados deuterocanônicos, ou os chamados livros apócrifos, né? Isso vai dar para ver aí. Eu tenho ela em casa. A consulta, ela vem com alguns mapas, vem com algumas ilustrações, com algumas imagens interessantes. A tradução eu achei boa, tá? Só com a exceção dos livros apócrifos, que não é bíblico, não é inspirado por Deus. Foi inserido muito rapidamente depois da reforma, uma espécie de contra-reforma, para ser um diferencial entre a reforma protestante, certo? Quais são os 3 componentes básicos da comunicação, sem os quais é impossível haver a comunicação? Primeiramente, vamos responder um e responder outro. Os 3 principais componentes básicos da comunicação nada mais é do que o escritor, o livro, a obra e o leitor. Sem nenhum desses 3 pode haver comunicação. Então a Bíblia tem isso. Nós temos o autor, temos o escrito e temos os leitores, como você e eu. Então, as dificuldades com isso é o seguinte: quem determina o significado do texto, né? O sentido da passagem seria o autor, seria a própria passagem, a etimologia, né? Ou seria o leitor, como as pessoas estão fazendo uma releitura, seriam as pessoas. Totalmente, vamos dizer assim, retirando os direitos autorais do autor, né? Quando eu interpreto segundo a minha interpretação, sem que o autor tenha participação nisso, ou que ele também tenha escrito para a gente poder entender. A nossa hermenêutica, a nossa exegese se baseia no seguinte, que quem determina o significado da passagem é o autor. O autor teve uma intenção e ele usou os recursos da sua época para explicar aquilo que ele quis explicar, tá certo? A etimologia tem seu significado, tem sua importância, tem, mas ela não determina o significado da passagem, tá bom? Aí isso surgiu outra pergunta: por que, na verdade, existem tantas interpretações, uma diversidade de interpretações? Primeiro, as pessoas querem fábulas engenhosamente inventadas, e segundo, que as pessoas têm tornado as escrituras como uma literatura, onde a regra da hermenêutica, da exegese não se aplica ao texto, certo? Entendeu? Nós vamos ver uma passagem que, segundo Timóteo 4,4, que diz assim, vou pegar essa tradução aqui, 2 Timóteo 4,4, e fundamentar e explicar por que existe tanta interpretação. 2 Timóteo 4,4 diz assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, não vão dar ouvidos à verdade. Então, qual é a verdade? A Bíblia. As pessoas não vão dar ouvidos, atenção, à Bíblia. Vão dar ouvido a falsos profetas, ou a si mesmas, né? Ou vão adorar a Deus verdadeiramente, ou vão adorar um falso Deus, ou vão adorar a si mesmas, né? Entregando-se a fábulas. Então, estamos aí a explicação. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que as pessoas no futuro, não só no futuro, mas naquela época também estavam se entregando a qualquer coisa, menos a verdade.
bom? Então, mesmo a gente não tendo trabalhado os detalhes, nós temos o dever de explicar a vocês o que é 3 palavras, 3 termos que nós devemos dar o significado. Primeiro, a exegese, que significa conduzir para dentro do texto, né? Ou seja, eu tenho que colocar a minha mente no texto. Mas algumas pessoas, infelizmente, têm usado a exegese para criar doutrinas equivocadas. Colocam acima da escritura a sua espiritualidade